Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos resolver essa questão aqui da AMPAD, né? Que fala o seguinte: os carros de André, Beto e Carlos são não necessariamente nessa ordem um Gol, um Palio e um Corsa. Um dos carros é prata, o outro é branco e o outro é verde. O carro de André é branco, o carro de Beto é Palio, o carro de Carlos não é verde e não é Gol. Então as cores do Gol, do Palio e do Corsa são respectivamente, ok, pessoal? Então o que eu sugiro para vocês fazerem uma tabela para ficar mais fácil da gente poder marcar o que o exercício está dizendo e o que não é, né? O que ele diz e o que, dizendo alguma coisa, ele vai dar outras alternativas que não podem acontecer. Então vamos lá. O carro de André é branco, certo? Então se o carro de André é branco, eu vou botar em azul aqui para não dá problema. Então vou botar, o carro de André é branco, certo? Então, se o carro de André é branco, então ele não é nem prata e nem verde, certo? Se ele é branco, então não é prata nem verde. E nem o do Beto é branco e nem o do Carlos é branco, certo? Então a gente já consegue com uma dessa aqui já marcar tudo isso. Então, marquei que ele é branco, então não é prata nem verde. E o carro do Beto e do Carlos também não vai ser branco. Perfeito. O carro de Beto é Palio. Então, o Beto tem um Palio, certo? Então, o Beto tem um Palio. Se ele tem um Palio, ele não tem um Corsa e nem tem um Gol. E se o Beto tem um Palio, o André não tem Palio, nem o Carlos tem Palio. Então, com essa colocação que o Beto tem Palio, o Beto tendo o Palio não vai ter nem o Corsa, nem o Gol. E o André não vai ter o Palio, nem o Carlos vai ter um Palio igual. O carro de Carlos não é verde e não é Gol. Opa! O carro de Carlos não é Gol. Então, se ele não é Gol, ele vai sobrar apenas a possibilidade de ele ser um Corsa. Certo? E se ele tem um Corsa, né, necessariamente o André vai ter o Gol. Então ele fala, o carro de Carlos não é verde e não é Gol. Bom, não é verde. Então não é verde, ó. A possibilidade de ele não ser verde. Então a única que sobra é ser prata. Então se ele é prata, ó, ele vai deixar a única possibilidade do carro do Beto é ser o quê? Ele não pode ser nem prata, porque aqui já tem prata, certo? Então, e nem branco, porque branco já é do André. Então aqui vai ser ele, ok? Então diria assim, ó, então as cores do Gol, do Palio e do Corsa, o Gol é, vamos lá, o Gol é de quem? O Gol é do André. Então o Gol é branco, certo? O Gol é branco. O Palio é de quem? O Palio é do Beto. O Palio é verde. E o Corsa? O Corsa é do Carlos, então ele tem uma cor prata. Então essas são as cores e os respectivos carros, tá, pessoal? E aí fecha a letra A dessa prova aí da AMPAD, ok, pessoal? Espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like. Quiserem participar do canal, vai ser uma honra para mim. Muito obrigado, um grande abraço. Bye, bye.